Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Bom dia vocês que estão aí. Nós estamos utilizando, viu, irmãos, o primeiro culto para o pessoal que está em casa é como se fosse uma cobaia. Nem sempre, que imagina, irmãos, para poder ligar toda essa aparelhagem, todo todos esses, mecanismos, equipamentos. Então nem sempre a gente consegue ligar às 8 horas. Então por isso que oficialmente o nosso culto online, ele é o culto das 10h30, beleza? Tá? Mas o dia que você não puder vir, estiver na sua casa, você percebeu que entrou lá uma mensagem ao vivo, é mentira, é verdade, o que é isso? Nós estamos sempre usando o primeiro culto no que diz respeito à transmissão, tentando ver se consegue, tá certo? Mas é muita coisa, muito equipamento, muita tecnologia e nós estamos aí caminhando, tá certo? Maravilha? Diga assim, eu quero que Deus fale comigo, ainda mais nesta manhã, tá certo? Prepara aí quem está na transmissão. Eu queria que colocasse o tetragrama. Nós vamos falar a respeito hoje, para este momento de curiosidade. A sua Bíblia que está aberta em Gênesis, diz lá: no princípio, criou Deus. E eu quero parar um pouquinho aí. Nós vamos, irmãos, não tenho pressa. Se nós ficarmos, Felipe? Se nós ficarmos até essa semana, eu lembrei muito do Felipe, o meu Facebook ficou só trazendo foto sua, dos impactos anteriores que nós tivemos. Já está ligado? Eu não estou me ouvindo? Agora estou. Então vamos lá. E está aí na sua Bíblia, na realidade, no original, está aí escrito Bereshit bara Elohim. E neste momento de curiosidade, eu quero parar um pouquinho com você, para que nós possamos crescer em conhecimento. Repita comigo assim: a Bíblia diz que eu recebi a mente de Cristo, por isso eu sou alguém muito inteligente, e eu me importo em conhecer toda a riqueza das Sagradas Escrituras. Amém? Então ouça aqui. Às vezes nós vamos, e eu vou fazer sempre isso, vocês já devem estar percebendo que eu estou fazendo isso há aproximadamente 2 anos. Eu começo com um momento de curiosidade, porque nós como filhos, todo filho precisa conhecer mais da história do seu pai. E às vezes nós somos surpreendidos com algumas coisas, Eu estou lá orientando meu filho. Filho, quando você conhecer uma moça que você se interessar, você precisa primeiro ter um bom tempo de amizade. E depois de um bom tempo de amizade, aí sim é que você vai começar a orar em prol de um casamento. Foi assim que ocorreu na minha vida e na vida dos seus avós. Eu não sabia dessa parte da história dos meus pais. Aí meu pai pegou e falou assim: eu conheci sua mãe num dia e comecei a namorar no mesmo dia. Então, aí eu voltei para o meu filho e falei: deleta, esquece isso. Então nós vamos procurar outro exemplo para você. Mas eu estou pontuando aqui porque nem eu sabia que tinha sido, Humberto, um negócio tão rápido, de no dia que conheceu, já começou a namorar. Eu não conhecia essa parte da história do meu pai, sendo meu pai. Então eu quero, Wagner, nós aproveitarmos este momento de curiosidade para conhecermos detalhes a respeito do nosso pai. E um detalhe muito interessante é que o nome autêntico de Deus, ele é conhecido como o famoso tetragrama, que é uma composição latina de
né, trazendo do hebraico para a nossa, o que mais se aproxima da nossa língua, ela é a composição de 4 vogais. Entretanto, quando você olha para a sua Bíblia, ela não coloca, não aparece lá, está aparecendo na tela o tetragrama, vai aparecer daqui a pouquinho, vocês conseguem enxergar lá. Se vocês não conseguirem enxergar, depois você vai ter melhor no seu boletim. Mas ela é a junção de 4 vogais, Y, tá? H, W e H de novo. Que o mais próximo do nosso pronunciamento, que nós acabamos de cantar, é Yahvé, que é o grande eu sou. Mas olhe para mim aqui. Pastor, se isso é o nome de Deus, por que isso não está na minha Bíblia? Isto vem lá de trás dos escribas e dos copistas. Aqueles que copiavam, até então não havia a imprensa, né? Então eram pessoas que escreviam. E elas preocupadas, Shirley, de que os homens, Marcelo, usassem o nome de Deus em vão, eles substituíram o tetragrama pela palavra Adonai, que é o Senhor. Por que isso? Preocupados, e aqui nós vamos abrir aqui um parênteses importante para mim e para você. Irmão, se tem algo que tem destruído muita gente, é a falta de zelo e a falta de cuidado com coisas sagradas. E isso a gente vê até no próprio casamento. O que é o temor? Temor não é ter este medo que a gente conhece. Temor, repita comigo, temor é um excesso ou um grande respeito e zelo. O que é que destrói muitos casamentos? A falta, Antônio, de respeito e de cuidado. Aquilo que se tinha no início do namoro, com o passar do tempo, as pessoas começam, antes ele pensava, isso aqui vai machucá-la, isso aqui eu não sei se ela gosta de ouvir ou não, eu não sei se isso agrada a ela ou não, se isso agrada a ele ou não. Então existe este temor do início de um relacionamento conjugal. E agora a gente fazendo um paralelo com o tetragrama, a preocupação dos escribas na época era se o povo, no desenvolver da história da humanidade, perdessem o respeito devido ao nome de Deus. A coisa é tão, que até hoje, porque a língua hebraica original, ela é quase que extinta. Ela não tem vogal, mas ela exigia um dobrar da língua, que hoje a maioria dos estudiosos dizem que a gente não consegue mais pronunciar corretamente o tetragrama. E o que eu quero chamar a minha e a sua atenção. Irmãos, por mais tempo que você tenha de vida cristã, cristiano, nunca perca o temor. O temor. Quando eu vi nos Estados Unidos essa divisão entre o momento de chegada, de recepção, e depois quando entra para o lugar de ouvir a palavra e de adorar a Deus, eles não tinham nenhuma mesa. Isso aqui eu copiei de algo que eu vi, que eu achei interessante. Eu era criança, irmãos, e a gente nunca podia começar o culto sem logo que entrasse na igreja, e usavam com a gente o texto de guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor.
E a primeira coisa que a gente tinha que fazer era dobrar os joelhos e reverenciar a presença de Deus. Eu me lembro que havia a ceia, o culto de ceia. Irmãos, não é à toa. Eu não uso normalmente terno e gravata. Não uso, vocês me vêm aqui pregar. Com exceção do culto de ceia. Por que isso? Porque existem algumas sementes do meu passado, Valma, que eu não quero perder. Que eu não quero perder. Eu me lembro de quando era pititico, o culto de ceia não era no culto normal, ele era à tarde. Ele era a portas fechadas. Alguém aqui pegou isso também, que o culto ele era à tarde, e o culto de ceia, irmãos, parecia um desfile de modas. A mulherada ia no jaça, pegava aqueles vestidos de cetim, meu irmão são muito, aqueles vestidões, sapato alto de tarde, sapato alto, a mulherada ia toda chique para o culto. Eu era garoto, mas eu tinha lá o meu terno, que era para o dia de culto. E isso, irmãos, a maioria de nós, os nossos pais, mesmo os católicos, tinha aquilo que a gente ouvia falar da roupa de ir para a missa. Lembram disso? A roupa de ir para a missa. Uma coisa é a sua roupa do seu trabalho do dia a dia. Entende, irmãos? Você sabe o melhor que você tem. A minha intenção agora é chamar a sua atenção de que às vezes aquilo que a gente chama de liberdade, de um tempo moderno, e tudo bem, isto faz parte, mas não saia de um extremo para ir ao outro. Não estou dizendo que você tem que vir de smoking. Eu não estou dizendo que você, mulher, tem que vir com Luiz XV. Eu não estou dizendo que quando chegar aqui, você não vai poder conversar com ninguém. Mas eu quero chamar a sua atenção para não sair de um lado e ir para um outro lado extremo e perigoso, que muitas vezes Assis está encobrindo uma ausência de excesso de respeito. Quando o copista, quando o escriba ia escrever o tetragrama, olha só, né, o nível de respeito. Ele, quando chegava na parte do tetragrama, ele se levantava, dava as costas para as escrituras, pedia permissão a Yahvé para escrever o seu nome. Ele escrevia, pegava uma outra pena que não estava sendo, vamos trazer para a nossa realidade, pegava uma outra caneta que até então não havia sido utilizada, ele escrevia o nome de Deus e pegava aquela caneta e jogava fora, e agora continuava a escrever. Irmãos, cuidado com exageros. Nem o exagero de virar um religioso, mas também cuidado, Wagner, para nós não entrarmos num excesso que a gente chama de intimidade, e não é intimidade, Wagner, é falta de temor e de respeito, falta de consciência da presença. Irmãos, eu aprendi, você sabe o melhor que você tem. Você sabe o melhor que você tem. Tem roupa, irmãos, que às vezes a mesma calça eu uso várias vezes, mas eu procuro no dia de ceia, no dia de culto, usar aquilo que eu vou usar pela primeira vez. Porque desde pititico, eu aprendi. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ele está na minha casa também? Ele está em todos os cantos. Mas existe algo especial de quando nós, como igreja, nos unimos. Agora a igreja se torna uma família só para reverenciarmos e adorarmos a Deus.
Entendem isso? Não precisa ir para um outro extremo, que aí o cara... não, para com isso. Para com isso. Aquilo que eu já falei. Existe a liberdade, não pode se tornar em libertinagem, mas o zelo também não pode nos escravizar, porque aí também está errado. Está claro, irmãos? Conseguiram entender onde eu quero chegar? E agora, no momento curiosidade, é importante, não sei aí se eu vou falar alguns, lá no boletim vai aparecer a maior parte. Alguns estudiosos falam de 72, alguns separam 7 mais famosos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que o que eles fizeram, o nome de Deus, quando você joga no Google, qualquer livro, quando você olhar, você vai perceber que o nome de Deus está ligado aos atributos de Deus. Vou repetir, o nome de Deus, que eu e você encontramos nas Escrituras, ele, na realidade, estão passando para mim e para você os atributos de Deus. Então, por exemplo, o próprio, vamos lá, El Shaddai, o poderoso Deus. O grande Elion, Deus de aliança. Abba, agora o mais famoso, Abba, Pai. Que mais? Jiré, Jeová Jiré, o Deus provedor. A gente pensa em Jeová Jiré, muitos pensam só na questão de dinheiro, mas o Jeová Jiré se foi visto nas Sagradas Escrituras na primeira vez, quando Abraão foi sacrificar Isaac, e na hora Deus proveu uma ovelha no lugar de Isaac. Então, na realidade, Jeová Jiré representa aquele que na hora, filho, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe o que decidir, quando você chegou no limite, Deus vem e se levanta como Jeová Jiré. Ele provê uma solução da onde não havia solução. É o Jeová Jiré, Jeová Chamar, Deus está presente. Depois, quando você vê no boletim, procure desenvolver um hábito saudável de, na sua casa, você falar os nomes de Deus. Isto é bom para nós como família. Senhor, Tu és Jeová Shalom, Deus de paz. Tu és Deus, Jeová Chamar, que é o Deus que está presente na minha casa. Tu és o grande El Shaddai, Tu és o poderoso Deus. Tu és Yahvé, o grande Eu Sou. Tu és o Deus Kadosh, um Deus santo. Amém? Procure, porque isto faz parte do nosso Deus. O nosso Deus, ele é conhecido pelos seus atributos. E vocês vão ver que no boletim eu pedi para colocar, fale de seus 3 atributos seus, porque o que é atributo? Qualidades. Então você é como se, falar, você é bondoso, generoso, longânimo, Você é uma pessoa amorosa, uma pessoa cuidadosa, são os seus atributos. E quando a gente olha para Deus, os atributos de Deus, que Ele é o protetor, Ele é o grande Eu Sou, Ele é onipotente, Elohim. Elohim porque Deus no plural está mostrando a trindade. Maravilha, irmãos. Final aqui do tempo de curiosidade. É importante para você estas coisas, conhecermos detalhes a respeito do nosso Pai, a respeito da nossa fé, de quem nós chamamos de Abba Pai. Maravilha? Vamos aí agora, acabou o momento de curiosidade, Gênesis 1, aí você vai ver alguns nomes lá, estou até com dó de quem vai ler o boletim, essa semana vai gravar o áudio, porque está tudo em hebraico lá. Mas vai ser uma bênção. Eita, Deus cuide da G. Vamos lá. Primeira grande lição, embora nós já tratemos aí, foi o momento de curiosidade. Primeira grande lição, Gênesis 1. Deus aparece como? E no princípio criou Deus, Elohim. Ele aparece, vamos lá para quem gosta de anotar, o desafio de trabalharmos com outros. Repita comigo, trabalhar com outras pessoas é um grande desafio. E olha como Deus é maravilhoso.
E já logo no primeiro versículo da Bíblia, ele ensina eu e você que é uma questão de sobrevivência, que é uma questão de ir mais longe, nós aprendermos a trabalhar com outras pessoas. Por isso Deus, no start, Juliana, das Sagradas Escrituras, ele se mostra: não estou trabalhando sozinho. Deus Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vá para um outro texto, ainda em Gênesis, capítulo 1 ainda, agora verso 26. E diz lá no verso 26, então disse Deus, o quê? Deus disse o quê, irmãos? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Repita, olha para mim aqui. De novo, agora além do nome de Deus, agora aparece uma palavra que está apontando para o plural de novo. Façamos. Isso significa que eu, São Antônio, não estou fazendo sozinho. Eu estou fazendo com alguém. Façamos, aqui ó, turma, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vem cá, vamos continuar trabalhando juntos. Vamos fazer juntos. Agora, quando você vai para o Evangelho de João, vai um pouquinho mais para frente. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Diz lá: no princípio era aquele que é a palavra. Aí você, por que eu estou colocando isso? Tem sempre o chato entre nós. Diga para o seu irmão assim: você é o chato entre nós? Pergunta para ele: você é o chato entre nós? Sempre tem o chato. Está dizendo que Deus Elohim, mas como que você prova que era o Deus Filho que estava lá? Então o chato, olha lá, o Evangelho de João mostra para mim e para você que o Deus Filho estava junto com Deus Pai trabalhando. Bem naquela peça lá, né, que o Felipe lá, vem o Deus Pai, o Deus Filho, todo lá trabalhando, que carrega lá, o cara nem lembra, mas quem carrega na peça. Vamos lá, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, falando de Jesus. Ele era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Vamos ler juntos agora, 1, 2, 3. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Lembra que nós estamos aqui, daqui a pouquinho eu vou fazer algumas aplicações práticas, mas eu estou querendo chamar a minha e a sua atenção de que Deus, irmãos, eu quero que você ouça aqui, como Deus falando com você. Repita comigo: Deus quer falar comigo que eu preciso aprender a trabalhar com outros. João, ainda no Evangelho de João, vai um pouquinho mais para frente, Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. Evangelho de João, um pouquinho mais para frente, capítulo 5, verso 17, diz lá: disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até quando? Até hoje. E eu também estou. O que ele está mostrando? Que Deus lá no céu está trabalhando, e eu, a palavra encarnada, estou trabalhando, ele de lá e eu daqui. Céus e terra trabalhando juntos. Abrindo um parênteses aqui de curiosidade. Se perguntarem para você, lá no céu nós vamos trabalhar? Ó, irmão, muito. Muito. Ai, pastor, eu não vou descansar. Não, será um descanso eterno. Enquanto trabalha, descansa.
Né? Já viram aqueles caras que me perguntam, pastor, lá no céu nós vamos ter que trabalhar? Meu irmão, está aqui a base bíblica de que lá no céu, eu e você vamos trabalhar e trabalhar muito. Maravilha? Ai, pastor, então eu vou pensar em outro lugar para eu ir. Ó, filho, só tem um segundo lugar, eu não te aconselho ir para lá, não. Eu não te aconselho ir para lá, não. Então, eu quero chamar a sua atenção que eu e você, as Escrituras, o construtor, o criador, está chamando a minha e a sua atenção de que nós precisamos trabalhar com outras pessoas, e não é fácil. É fácil trabalhar com outros? Não é não, irmãos. Não é não. Por quê? Porque não tem a sua tonalidade de voz, o seu jeitão de organizar as coisas. Ontem meu filho Arthur saiu com minha esposa para fazer compra. Normalmente vou eu ajudar minha esposa. Pensa eu ajudando minha esposa. Eu vou jogando, irmãos. Vou jogando. Já tomei tanta bronca de eu pegar coisa pesada e colocar em cima de pão. Chegar em casa, o pão está tudo amassado. Ela vai me dando, eu vou jogando no carrinho. Vou jogando no carrinho. Logística no carrinho, zero. Eu vou colocando. Eu falei, não reclama não, que eu estou fazendo o meu melhor. Mas aqui é o meu melhor. Agora, o meu melhor é horrível para ela. Vou repetir, e todos nós estamos aprendendo. O meu melhor é aquilo que ela considera o pior que alguém pode fazer para ajudar. Aí ontem, o Arthur foi ajudar. Ela fez questão de tirar uma foto do carrinho para me mostrar. E falou assim, é assim que eu queria que você fizesse. Mas o que ocorre? Ela já tinha ido com o Davi. E o Davi, o mais velho, é igual eu, irmão. Vai jogando. E foi a primeira vez que ela foi só ela e o Arthur. Tem coisa que nasce na gente. Tem gente que não é que ela ficou tagarela. Ela nasceu tagarela. Não é que ela ficou intrometida. Ela nasceu intrometida. Tem gente que fala gritando, porque nasceu. Tem coisa que é dela, tem coisa que vai mudar, tem coisa que vai melhorar, mas tem coisa, irmãos, que talvez, Ramiro, nunca mude, né, Vi? E nunca melhore. Nunca. Nós, mesmo assim, precisamos, irmãos, como eu quero que você receba isso, não como uma mensagem, ai que legal. Não, eu não vim aqui para trazer uma palavrinha, para melhorar você. Eu vim aqui para ser boca de Deus, Deus dizendo para você, acorde! Aprenda a trabalhar com outros que são diferentes de você. A Bíblia diz, enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os curou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Tem gente que poderia estar muito mais à frente, mas não vai, não avança tudo aquilo que Deus gostaria que ela avançasse. Sabe por quê? Porque ela não quer trabalhar com outros. Mas trabalhar com outros, irmãos, a Bíblia ensina para mim e para você que é uma questão de sobrevivência. Tem gente, irmãos, que só sabe trabalhar, a coisa só anda quando ele ou ela é o chefe. Ele é o chefe, é ele quem diz. Aí a coisa vai funcionar. Mas coloca ele para receber ordem. Mas, irmãos, o próprio Deus deu o modelo para mim e para você. O grande eu sou, viveu entre nós como servo. Tem gente, irmãos, ou eu sou o chefe, ou eu mando, ou eu estou fora. Não dá para mim. Não dá para mim.
Ou é do jeito que eu quero, ou é na hora que eu quero, ou é da forma que eu quero. Irmãos, como eu e você, quantos casamentos se destroem porque o cara veio de um outro lar, de uma outra realidade, de um outro histórico, e aí começa. Por que todo mundo diz que a fase difícil é o início do casamento? Por quê? Minha esposa vai falar um pouquinho sobre isso lá no Dia das Mães. Mas como a ausência de preparar um homem e de preparar uma mulher para o casamento, aí chega lá, a mãe não ensinou ele a ajudar, a cooperar, não ensinou ela a ajudar, aí sobra para quem? Sobra para a esposa agora. Porque na minha casa, minha mãe que lavava tudo, minha mãe que arrumava a minha cama, minha mãe que passava, minha mãe, até a comida. Eu tinha 18 anos e ela brincava de aviãozinho comigo. Abre a boca. Aí, meu amigo, chega num casamento, coitada da mulher. Aí aquele cantiquinho que o Marcos gosta, vai ter que rebolar, rebolar, rebolar. A coitada da mulher, por quê? Porque agora vai ter que lidar com as diferenças. Por exemplo, aprendendo a lidar com diferenças. Tem gente que tem a conta do marido e a conta da esposa, são contas separadas. Eu não gosto disso. Entretanto, tudo bem. Tem gente que tem que ter conta separada. Porque se juntar numa conta só, aí a coisa vai. Tem gente que tem o cartão de crédito da mulher e o cartão de crédito do homem. Tem gente que junta tudo. Tem gente que se juntar acaba o casamento. Então, cada casamento, cada pessoa vai ter que se ajustar. Ajustar é uma coisa. Abrir mão e deixar de lado é outra coisa. Estão me entendendo? Muito cuidado com alguns exageros. É dela. Acabou o dinheiro dela. O problema é dela. O meu eu estou sobrando. Ah, não, agora ela que jejue e agora. Eu não vou ajudar. O problema é ela que se meteu nisso. Ah, foi ele que se meteu. Peraí. Todo exagero é perigoso. Senta, conversa. Irmãos, graças a Deus nós trabalhamos. Por que nós valorizamos tanto célula? Porque tem coisa que para você é a primeira vez. Tem coisa que para você está enfrentando isso agora. Conte com a ajuda dos mais velhos. Por isso que a Bíblia diz que eu e você precisamos buscar conselheiros. Conselheiros. Lembra lá, Salmo 18:1? Abre lá, Salmo 18:1. Deixa eu ver se acho que eu coloquei aqui. Salmo 18:1. Ah, coloquei. Olha lá. Salmo 18:1 diz: quem se isola, na versão NVI, busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. O que eu falei? Eu falei salmos? Irmãos, cadê aquele ouvido espiritual que eu falo uma coisa, mas você ouve outra? Entendeu? Irmãos, vocês precisam orar mais. Eu falei provérbios, mas vocês, por uma bactéria, um vírus que existe entre nós, é provérbios, irmãos. Provérbios 18:1. Na versão corrigida, atualizada, se eu não me engano, está lá: o solitário busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria. E na NVI 18:1, Provérbios 18:1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ah, o cara frequentava uma célula, teve problema na célula, não soube lidar com os conflitos. Sabe o que ele fala? Não vou para célula nenhuma agora. Eu não, estou fora, eu vou ficar na minha casa. E agora, com isso daqui é algo de Deus, é Deus cuidando de mim. Culto online, sabe quem é que eu vou cumprimentar? Ninguém. Irmãos, tem gente, irmãos, que está girando no manto de alegria. De alegria.
pelo culto virtual. Filho, acabou o vírus. Não, tem alguns ainda. Não, acabou tudo. É mesmo? Você tem certeza? Então você já pode voltar. Eu não. Sabe quando ele vai cantar? Aquela musiquinha lá que o Ramiro cantava para eu dormir. Lembra, Ramiro? Eu voltei agora. Não, não vai cantar. Não, o cara fala que eu voltei para o culto presencial. Voltei não, eu vou ficar na minha casa. Minha casa, minha vida. O projeto de Lula, deixa eu dizer uma coisa para você. Ter relacionamento dá trabalho. Lidar com pessoas diferentes dá trabalho. E é por isso que o Criador, no primeiro versículo da Bíblia, fala de pessoas diferentes, que precisam trabalhar em conjunto. Que aonde um é bom, o outro é melhor, ou não é nada, ou não entende nada. Mas eles juntos são mais fortes. Existem coisas que não dá para juntar, que se juntar que é aquilo que eu falei. Tem coisa que se juntar vai piorar. Tem gente que continua tendo a conta dele e a conta dela, o cartão de crédito dele e o cartão de crédito dela. Mas isso não significa que, cada um por si. Não. Sentem, construam juntos. Existem alvos particulares, mas existem alvos comuns. Vou repetir. Existem metas que são particulares. Ele quer fazer uma faculdade, eu também quero. Não dá para os dois fazerem. Vamos conversar? Quem vai fazer primeiro? Vamos conversar. Existem alvos. Agora, o que não pode? Eu quero mudar para os Estados Unidos. Aí o outro, não, eu quero ir para a África. Não, peraí. Precisa se sentar e conversar e vamos estabelecer um alvo comum. Por quê? Porque Jesus disse, lembra? Vou colocar lá no boletim. Jesus disse que uma casa dividida, que um reino dividido não vai prosperar. Uma célula dividida, uma igreja dividida, um casamento onde quer uma coisa um e outro. Aprendam. Eu ouvi uma história de um casal que, graças a Deus, eles foram muito bem orientados. E eles começaram a namorar. E ele era um homem muito próspero, né? Um moço na época muito próspero, ele era um empresário. E a namorada, até então namorada, ela trabalhava numa grande empresa e exercia a função lá de, depois do dono da empresa vinha ela. Só que ela era muito mandona. E o líder lá viu isso. Chamou ele e falou assim, olha, se você não estabelecer limites agora no início, lá na frente você não vai conseguir mais. Porque ela pode ser uma bênção para você, mas ela pode ser uma destruição para a sua vida. Se você não estabelecer e não negociar até onde ela vai e até onde você vai. Mas dito e feito, começaram a namorar. Aí namoro é um negócio maravilhoso. Só love, só love. Só love, só love, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Aí ficaram noivos, só love, só. Aí no noivado já começa a aparecer algumas coisinhas, né? Até que ele convida ela para ir lá conhecer a empresa dele. Quando ele chega lá na empresa, ela chega na empresa, ela olha a secretária. Olhou a secretária, falou assim, não gostei dessa moça. Demite. Ela não é o tipo de mulher para trabalhar como sua secretária. Eu falei, mas como assim? Ela já é minha secretária há 4 anos. Ela é boa naquilo que ela faz, ela é experiente. Ela é meu braço direito aqui na empresa, me socorre. Falei, eu trabalho com isto. Eu estou falando que você vai demiti-la esta semana.
Aí ele lembrou do conselho. Se você não sentar e definir limites, lá na frente, seu casamento não aguenta o tranco. Ele chegou para ela e falou assim: olha, na sua empresa, você cuida. Da minha empresa, eu cuido. Da nossa casa, nós cuidamos. Aqui é a minha empresa, aqui eu defino como vai ser. Aí ela, espírito de chefe, se você não demiti-la, o nosso noivado acaba aqui e agora. Ele lembrou de novo do conselho e disse: o nosso noivado acaba aqui e agora. Ela não esperava isso. Falei: mas como você vai me trocar pela secretária? Não estou trocando. Eu estou ensinando você até onde você pode entrar. Aqui você não. Você cuida lá da sua empresa. E a minha empresa aqui, eu estou cuidando e está indo muito bem. Não, mas nós não vamos nos casar, então já tem que começar agora do jeito correto. Falou: não, esse seu jeito correto não é o meu jeito correto. Ela continua sendo minha secretária. E o namoro e o noivado acabou. Um ano depois de ser tratada, cuidada, e entender que não é assim, que cuidado, sua casa é sua casa, seu trabalho é seu trabalho, precisa se sentar e organizar, decidir juntos, quando não chega num acordo. Por isso que a bênção da célula: chame alguém experiente, alguém mais vivido, converse com seu líder de célula, converse com seu supervisor. Tem gente, irmãos, que não pergunta, já fala: pastor, comprei, pastor, fiz, pastor, peguei. Não significa que eu dou a última palavra ao líder de célula, nada disso. Mas ouça, esteja aberto a ouvir pessoas que nem sempre pensam do jeito que você pensa. A Bíblia está dizendo que o homem solitário, ele vai se dar mal, ele é egoísta, e ele está se levantando contra a verdadeira sabedoria. Um ano depois, ela vem, pede perdão para o rapaz e diz assim: eu errei, eu invadi a sua privacidade, me perdoe, eu estou errada. Aí ele olhou para ela e falou assim: agora eu quero pedir a sua mão em casamento. Agora você está pronta para casar. Então, sabe, irmãos, lidar com pessoas diferentes não é fácil. Casamento não é fácil. Por que hoje um monte de casamento está acabando? Porque as pessoas, elas estão intolerantes. Elas não sentam, Vanessa, para negociar. Elas não abrem mão. Ou é do meu jeito, ou é na minha forma, ou então parou, ou então acabou. Ei, não é assim. Aprenda a trabalhar com outras pessoas. Aprenda a lidar com pessoas que são diferentes de você. Mas essa diferença não é para destruir. A diferença é para construir junto. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pelas diferenças. Maravilha! Lição 2, Gênesis. Ainda, Gênesis 1. Vou ler de novo. Gênesis 1, versículo 1. Você conseguiu entender, irmãos? O primeiro item parece ser tão simples, né, Ju? Mas não é, irmãos. Lidar com quem é diferente de você. Tem tanto casamento que você não consegue entender por que acabou. Não tem o motivo. Você vai ver, é tudo diferenças não resolvidas, que daria para sentar, vamos conversar, eu mudo aqui, você muda ali, eu me acerto aqui, eu me acerto ali. Casamento, irmãos, precisa de tanta resiliência,
precisa de tanto perdão. Vamos recomeçar, vamos fazer de novo, vamos avançar. Irmãos, exemplo de Abraão, de Isaac, de Jacó, nenhum deles, irmãos, foi perfeito, mas mesmo errando, Deus os chama e trata com eles, e recomeça, e vai em frente. Você, irmão, você e eu precisamos aprender a lidar, a trabalhar. Tem muita coisa que quando nós chegarmos no céu, Deus vai chegar para mim e falar: olha, você teria chegado ao 15º andar, você teria ido para o 20º andar, mas você chegou aqui no primeiro subsolo, você chegou aqui só no 3º andar. Sabe por quê? Porque eu coloquei alguém que era para ser instrumento de bênção, e juntos vocês seriam mais fortes, mas você não suporta trabalhar com alguém que é diferente de você, que pensa diferente, que fala diferente, que negocia de forma diferente. Aprenda. E se você não tem conseguido, se arrependa. Diga: Senhor, me ajuda. Senhor, me perdoa. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de lidar com alguns. Eu tenho dificuldade de lidar com alguns. Senhor, me ensina a trabalhar e a lidar com pessoas diferentes de mim. Não precisa ficar sozinho. Então eu já sei o que eu vou fazer. Vou assistir o culto virtual, não vou para célula nenhuma, vou ficar na minha casa, não vou receber mais ninguém em casa, não vou ser amigo de ninguém. Eu vou ficar, sou eu e Deus. Já ouviram essa frase? Eu e Deus basta. Oh, que Deus? Deus Pai, Deus Filho? Ou você tem problema com Deus Pai? Vai ficar só com Deus Filho? Oh Deus, eu amo Deus Pai, mas o Filho não. Alguns estão exagerando? Não, irmãos. Existem pessoas, existe uma grande heresia que se diz que o Deus Pai não tem relacionamento com o homem, só o Deus Filho. Vocês acham que eu estou exagerando? Não estou exagerando, não. Estou falando de uma heresia que vem de anos e anos, onde os homens só têm relacionamento com Deus Filho e não com o Deus Pai. E outros que não chamam Deus Espírito Santo de Deus. Ele é uma força. O que é isso? Não sabe lidar com a pluralidade de Deus. Eu e você precisamos aprender a lidar com a pluralidade de Deus e também aprender a lidar com a pluralidade entre os homens. Amém? Amém? Diga para quem está pertinho de você: não é fácil ficar perto de você, mas eu vou te aguentar. Se é marido e mulher, é a melhor coisa, né, Chile? Fala pro João: ó, João, não é fácil ficar do seu lado, não, mas eu vou te aguentar e nós vamos trabalhar junto. Né? Vamos gritar juntos, somos mais fortes. Isso, irmão, é igual, isso é lindo, mas tem que ser real entre nós. Amém? Quando eu falar já, você grita juntos, somos mais fortes. 1, 2, 3. Nossa, irmãos, tá feio o negócio. Vamos de novo. 1, 2, 3. Repita assim: não é fácil trabalhar com outros, mas a Bíblia me ensina que eu preciso aprender e desenvolver o trabalho em equipe, quando eu estou em cima e quando eu estou embaixo. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 1 agora. Nós vamos trabalhar, o primeiro é a dificuldade de trabalhar em equipe. Segunda coisa, brilhe nas trevas. Qual é o segundo ponto? Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Vamos dar uma paradinha aqui, momento curiosidade. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Está aí na sua Bíblia? Ponto. E aí começa o 2, momento curiosidade. A maior parte dos estudiosos acreditam que entre o versículo 1 e o versículo 2 existem
bilhões e bilhões de anos. Bilhões e bilhões de anos entre o versículo 1 e o versículo 2. Baseado no que eles acreditam nisso? Verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Os estudiosos dizem o seguinte: nada que Deus faz é sem forma e vazia. Nada. Então significa que neste intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceu alguma coisa. E eles atribuem que ali foi a queda de Satanás. E por isso trouxe caos para a terra. Se você não conhece, não vale a pena conhecer. Mas isso aqui combate algo que nós não cremos. Nós não cremos, fica aí registrado, nós não cremos na geração pré-adâmica. Nós cremos que o início de tudo, da raça humana, começou com Adão. Adão é o primeiro homem da face da terra. Se você não entende isto e não conhece essa heresia, não vale a pena conhecer. Mas existe um povo que acredita na geração pré-adâmica. Heresia bíblica. Maravilha? Voltemos aqui. E a terra era sem forma e vazia. Trevas, ponto e vírgula aí, ó. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, Deus está olhando, vendo um quadro onde a terra está sem forma e vazia, trevas cobrem a face do abismo, de repente Deus reaparece e disse Deus, haja, disse Deus, haja, diga, repita comigo assim, toda vez que Deus se manifesta, aonde há trevas, aparece, resplandece a luz. Olha que coisa poderosa. Irmãos, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das. E aí nós vamos parar aqui, aí começa o dia e a noite. Presta atenção. Eu me uno àqueles que acreditam que o ciclo do dia está apontando para algo que não é o projeto final de Deus, mas está ensinando eu e você muita coisa. Mas para você não achar que eu estou viajando na maionese, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, verso 1. Enquanto você acha, repita comigo assim: aonde Deus está, sempre há plenitude de luz. Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz: então vi um novo céu. Irmãos, a terra estava sem forma e vazia, e Deus cria o homem e coloca na terra a viração do dia. Existe um momento de luz e existe um momento aonde a terra vai ficar em trevas. Mas isto não era o projeto maior, o sonho pleno de Deus. O sonho pleno de Deus está aqui, aonde? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham, e o mar, pula para o versículo 21 do mesmo capítulo, suas portas jamais se fecharão de dia,
pois ali não haverá noite. Repita comigo, a Bíblia diz que no novo céu e na nova terra não haverá noite. Olha que coisa poderosa, irmãos. Sabe por quê? Porque aonde há plenitude de Deus, não tem como você acender as trevas. Acende um pouquinho de trevas aqui. Não tem. Porque Deus é a plenitude de luz. E Deus espera de mim e de você, ouça aqui, é muita riqueza aqui, e eu precisaria de muito tempo, e não dá no boletim, eu tentei colocar mais coisas aqui, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o dia aponta muitas vezes para mim e para a sua vida, que vão ocorrer na minha e na sua vida a plenitude de luz, mas, olha que coisa poderosa, a Bíblia diz que haverá a noite, período de trevas. Mas quando a Bíblia fala de trevas e de noite, Deus diz que eu e você, na noite, nós precisamos o quê? Dormir e descansar. E a mesma Bíblia diz que aos seus amados, Ele os prospera e os guarda enquanto dormem. As trevas, diz lá, abra lá, Isaías, meu coração aqui está pegando fogo aqui, ó. Isaías capítulo 60, verso 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2, na versão NVI, tem a palavrinha que eu queria, de um cantiquinho antigo. A corrigida e atualizada, se eu não me engano, está: levanta-te e resplandece. Não é essa versão que eu gosto. A versão que eu gosto é a NVI, que diz: levante-se e o que? Refuja. O que é refuja? Se você jogar lá no Google, no dicionário, refuja, refuga. Minha língua. Sabia que quando você está meio gaguinho, aí você lê, aí você não gagueja? Sabia? Então tá bom. Então, ó, é refujar. Ponto. Olha que coisa linda. Aí eu me lembro de quando era piquititico, que dizia assim, um cantiquinho: já refuja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Seguirão as suas leis. Já se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. O que é esse refugia? Quando você joga lá no Google, quando você joga lá no dicionário, é brilhar excessivamente, exageradamente. Então, quando eu e você brilhamos, Deus não quer que eu e você brilhemos de qualquer forma. Deus quer que eu e você brilhemos de forma exagerada, excessivamente. Agora, irmãos, a noite foi feita para descansar. Existem momentos em que a gente deita um pouquinho, mas Deus continua trabalhando na minha e na sua vida. À noite nós precisamos, né? Nós temos dificuldade para andar. Quando acaba a luz na nossa casa, a gente às vezes bate aqui, bate ali, tromba aqui, às vezes se machuca, porque há escuridão. Mas de repente, alguém acende o interruptor e a luz vem. E aquilo que a gente estava batendo, aquilo que a gente estava trombando, de repente a gente vê e diz: não, aqui não, eu fujo daqui, eu fujo dali. Sabe por quê? Porque agora há luz e eu estou brilhando. Quando eu e você temos um encontro verdadeiro com Deus, irmãos, eu insisto, quando eu e você temos um encontro verdadeiro, vou repetir, quando eu e você temos um encontro verdadeiro
com a luz que é Jesus, sabe o que ocorre? A gente começa a enxergar aquilo que tromba, aquilo que machuca, e a gente se desvia do mal, a gente se desvia daquilo que não é santo, a gente se desvia daquilo que não é puro, a gente foge e se afasta das trevas. Sabe por quê? Porque agora eu sou luz. Eu sou luz. Tem um texto, abra lá sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16. Irmãos, pegue o hábito. Ande com a Bíblia no papel. Você está no celular, então se você manja bem de linkar, de compartilhar. Às vezes Deus falou com você. Sabe o que eu faço muito quando eu estou sem a Bíblia no papel? Na hora que eu abro lá, eu já pego e tem aquilo de você no celular, você grifa e compartilha. Aí eu vou jogando tudo numa pastinha, e depois eu tenho lá todos os versículos que Deus falou comigo durante a mensagem. Irmãos, isso aqui não é clube. Isso aqui, irmãos, é quando a família se reúne para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Amém, irmãos? A voz de Deus. E Deus fala através de homens. Deus fala através de homens. Amém. Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam o quê? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, olha para mim, Deus está falando para mim e para você: brilhe, brilhe, brilhe para os seus filhos, brilhe para os vizinhos. Cristiano, brilhe ao entregar e socorrer as pessoas lá. Diga para elas: ó, eu estou fazendo aqui, não é para me aparecer, o Senhor Jesus mandou entregar isso daqui para você. Foi o que é? Não, o Senhor, mas não é a associação, não, é o Jesus que habita dentro de mim que está fazendo isto. Porque agora, irmãos, não tem mais o autocentrismo, ou como os estudiosos chamam, do antropocentrismo, onde o homem é o centro. Não, agora Jesus é o centro. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Como eu mencionei na semana passada, e ficou forte, tão forte no meu coração, que eu mencionei o texto onde nós somos vasos de barro. E durante a semana inteira eu vinha, madrugada após madrugada, dizendo: Senhor, eu sou vaso de barro, mas Senhor, a questão não é o que eu sou, a questão é o que Tu és. A questão não é o que eu sou, a questão é que, embora vaso de barro, mas dentro de mim tem óleo ungido, tem luz santa. E Senhor, agora aqui, ó, com esta ênfase, Senhor, me faça brilhar no meu trabalho, me faça brilhar lá na minha escola, me faça brilhar na minha família. Senhor, brilhe para que os homens, vendo a mim, não glorifiquem a mim, mas glorifiquem o meu Pai que está nos céus. Olha, o texto diz em Isaías: levante-se, levante-se. Por que isso, irmãos? Porque tem gente que está olhando para o passado. Ouça aqui, repita comigo: com o passado eu cresço e aprendo, mas eu não vivo com o passado. Repita comigo assim: com o passado eu cresço e aprendo. Passado é para se aprender e crescer, mas não para viver. Vocês estão me entendendo, irmãos? Como eu e você, o diabo vai mostrar um monte de coisa que nós fizemos, que nós falamos, que aconteceu conosco. Mas irmãos, eu e você precisamos deixar a luz de Deus brilhar através de nós. E não importa o que ocorreu no meu passado, não importa o que eu fiz, não importa o que fizeram, importa o que Ele fez. É igual algumas pessoas, irmãos, que dizem assim, que elas medem o amor de Deus por aquilo que está acontecendo na vida delas. Ouça aqui,
Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existem pessoas que medem o amor de Deus por aquilo que está acontecendo na vida delas. E Deus hoje diz a você: não meça o amor de Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida. Meça o amor de Deus por aquilo que aconteceu na vida de Jesus na cruz. Foi lá que ele provou cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Eita Deus! Como eu e você precisamos entender isto. Brilhe! Brilhe! Não importa o que aconteceu no seu passado, não haja como a mulher de Ló, que olhando para o seu passado, que olhando para trás, deixe de olhar para trás. Você está vivo, levante-se. Mas pastor, está tudo caído. Levante-se. Pastor, mas está tudo desmoronando. Levante-se e brilhe no meio das trevas. Diz o texto de Isaías: as trevas encobrem a terra, mas sobre ti refugie, brilhe a glória do Senhor. Mas eu preciso pegar isso, irmãos, dizer: é para mim, Senhor, é para mim, é para mim, é para minha casa, é para minha vida. Se é que realmente você ressuscitou com Cristo, se realmente o Espírito do Senhor habita dentro de você, deixe a luz de Deus brilhar. Eu ia ler o texto de Colossenses, mas nós já vamos caminhar aqui para a ceia. O texto de Colossenses tem coisas tão ricas. Vou tentar ver se eu sou mais rápido no segundo culto. Mas tem coisas tão poderosas. Gaste na sua casa o tempo de ler Colossenses 3, do verso 1 ao verso 17. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, diga assim: eu ressuscitei com Cristo. Não com essa vozinha de Tabajara não, filho. Diga assim: eu ressuscitei com Cristo. Eu me levantei das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz lá a sequência do texto: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. E eu vou pulando aqui, façam morrer tudo o que pertencia à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos maus e a ignorância, a ganância, a idolatria. Irmãos, mas agora abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no seu falar. Olha, nós precisamos nos despir do velho homem, diz o texto, mas Cristo, Ele agora é tudo em todos. Olha que texto poderoso. Perdoem uns aos outros e revistam-se de amor, e que a paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês. Vamos ficar todos de pé. Irmãos, meu filho, não se movimente, a não ser que precise com muita necessidade. Mas ouça aqui enquanto toda a banda sobe. Meu filho recebeu a função de ler um livro, que só o título do livro, para mim, já basta. Preste atenção no título do livro, que meu filho recebeu a obrigação de ler. Ame como se você nunca tivesse sido ferido. Vou repetir. Só o título, Lincoln, já falou tudo para mim. Ame
como se você nunca tivesse sido ferido. Não olha para trás. Olhe para frente. Feriram você? Sim. Machucaram você? Sim. Traíram você? Sim. Mas ame. Sonhe. Perdoe. Tenha um coração cheio de paz. Cheio de paz. O Jeová Shalom, o Deus de paz. E brilhe. Brilhe na sua casa. Brilhe com seus filhos. Reverencie ao Criador. Ouça aqui, com isso eu quero encerrar a parte de mensagem. Jesus, ele era a verdade, Maurício. E olha que coisa louca. A verdade se fez carne. E os homens não acreditaram na verdade. Sabe qual é o meu temor, irmãos? Que muito do que eu falei aqui e tenho falado nestes cultos, sendo a verdade de Deus, sabe o que ocorre com muitos? Peneiram. Isso eu aceito, isto eu não aceito. Isto eu concordo, isto eu não concordo. Agora, sabe qual é a minha grande preocupação, irmãos? É se você não concorda, se você não aceita e não recebe aquilo que é a verdade de Deus para a sua vida e para o momento que você está vivendo. A Bíblia chama estes homens de sábios aos seus próprios olhos. Que Deus nos livre disso. Ah, pastor, o senhor está exagerando para algumas coisas. Para ser crente não precisa de tudo isso. E aí a gente vê hoje, irmãos, um cristianismo liberal, aonde levantam a bandeira Jeová Nissi, levantam a bandeira de um cristianismo moderno e liberal, onde tem tudo, Wagner, menos o temor de Deus. Temor de Deus. Irmãos, eu vou falar isso, Deus sabe que não é com esta mentalidade autocêntrica, mas com uma mentalidade cristocêntrica. Mas é que eu preciso que vocês saibam quem eu sou fora daqui. Hoje eram 3 horas da manhã. Eu estava de joelhos, dizendo: Senhor, Tu sabes o que o Teu povo precisa ouvir. Irmãos, Deus sabe o temor e o tremor que eu tenho para com toda a minha vida. E a minha oração de madrugada era por cada um de vocês e pela minha família, dizendo: Senhor, que eu e a minha casa, que os meus irmãos nunca percam o temor. E eu peço isso para toda a eternidade. Sabe, Margarete, para toda a eternidade eu nunca perca o temor de Deus. Temer a Deus quando o pastor não está, quando a minha esposa não está, quando os meus filhos não estão. Fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que nem sempre é aquilo que eu quero e que eu gosto, mas porque temo a Ele.
eu faço, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, que me ama, que se preocupa comigo.